de setembro. E acho que vocês ouviram a falazinha, está dizendo que a nossa reunião está sendo gravada. Então, mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de setembro, um encontro muito especial. Para mim, inclusive, é muito especial, porque tem duas representantes de momentos muito importantes desse começo, desse processo, né? Da aproximação, que é a Amália, que ela é uma terapeuta de família que, no meu caso particular, ajudou bastante nesse começo, e tem Tati, que representa as meninas da Vara, que também ajudaram demais no nosso processo. Então, é um encontro muito especial, estou muito feliz por estar podendo mediar e estar aqui com vocês. Então, vou agora dar uma lidinha nas nossas mensagens, que já são padronizadas, os avisos que a gente tem que dar nas nossas reuniões, e eu vou falar um pouquinho especificamente desse também. Então, sejam todos muito bem-vindos. A missão desse grupo é promover a adoção, garantindo o direito de crianças e adolescentes à família. Temos como principal objetivo apoiar pretendentes à adoção e seus familiares com encontros, palestras, conversas, trocas e esclarecimentos, superando mitos e preconceitos. Por isso, hoje trouxemos duas convidadas muito especiais que gentilmente farão a exposição de forma voluntária de seus conhecimentos, experiências e opiniões, sobre os quais têm total responsabilidade. Haverá um tempo dedicado para responder dúvidas ou comentar, ou também podem deixar a questão no chat. Vamos participar. Na troca, deixamos e levamos pedacinhos de conhecimento, carinho e respeito. Não toleramos, essa parte é muito importante também, não toleramos qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Cuidado com as câmeras, porque o encontro está sendo gravado, e mantenham seus microfones desligados, por favor. No final, nos últimos 10 minutinhos, a gente vai fazer o sorteio da rifa. Todo mundo que já acompanha a gente lá no grupo do WhatsApp deve ter visto a gente falando a respeito dessa rifa, e hoje vai ser o dia de sortear. E também é bom lembrar que no dia 12 de setembro a gente faz 3 anos no nosso grupo. Já estamos rapazinhos, 3 anos já juntos. E quem quiser nos acompanhar, pode acompanhar a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube. E se quiser mandar qualquer correspondência, também tem o nosso endereço de e-mail aí, tá certo? Vou só reforçar a partezinha das perguntas, que é o seguinte: a gente tem o chat aqui, vocês podem fazer a pergunta pelo chat a hora que quiserem, e depois a gente vai lendo nos minutos dedicados a isso. E depois, se sobrar tempo, a gente também pode abrir para as pessoas levantarem as mãozinhas e fazerem as perguntas ao vivo, tá certo? Então é isso, pessoal. A gente vai começar com a fala de Amália, depois a gente vai passar para a Tati, depois a gente vai passar para as perguntas, tá bom? Então, Amália, minha querida, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco, e o tempo é seu. Boa noite, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A Soraya falou que o grupo vai fazer aniversário, né? E eu queria contar para vocês que eu sonhei muito com esse grupo e fico muito feliz dele existir, de vocês estarem aí, de estar tendo tão bem cuidado, né? Fico contente de estar aqui hoje com a Soraya, com a Tati também, que são muito queridas. E estou muito contente de estar aqui por questões também, além dessa do grupo de apoio, né? Mas por questões pessoais, questões emocionais, profissionais, do que eu penso, do que eu sinto, do que eu acredito na adoção. E o nosso tema hoje é para dar conta com quem eu conto, né? É uma pergunta sempre muito importante da gente fazer em tudo que a gente vai fazer, né? A gente sempre se prepara para as coisas, toda viagem que a gente vai fazer, a gente arruma a nossa mala, né? E nas coisas mais preciosas, mais valiosas da nossa vida, a gente pensar com quem posso contar é fundamental.
iniciando por a nossa própria pessoa, né? Como é que eu conto comigo, o que eu acho dentro de mim, o que eu cuido dentro de mim. E aí, as pessoas mais próximas, a nossa família, a nossa comunidade, a nossa rede social. E também é muito importante a gente estar aberto para pedir e receber ajuda. E aí é sobre isso que a gente vai tentar refletir um pouquinho com vocês hoje. Reunião. Amália, meu bem, seu microfone ficou mutado. Pronto. Foi por vontade própria, viu? Eu não mexi em nada. Acontece, acontece. Olha, para começar, eu queria contar uma historinha para vocês, a historinha do cafezinho. É uma parte de uma história, né? Uma historinha verídica, do jeitinho que eu vou contar para vocês, tá? E essa situação aconteceu quando eu trabalhava na vara da infância, quando eu fui para uma instituição de abrigo conhecer 2 irmãozinhos que estavam em situação jurídica para serem adotados. Os meninos eram 2 meninos, e a assistente social do acolhimento tinha contado para eles que eu ia lá, quem que eu era, o que eu ia fazer. E ela os levou numa sala onde eu ia conversar com eles, ia começar a conhecê-los com o intuito de prepará-los, né, para serem adotados. E o menino maiorzinho, né, ele tinha uns 6 aninhos, e o irmãozinho 1 ano e meio mais novo que ele. O menino bonito, de olhos grandes, expressivos, e ele olhou bem para mim e passou a mão no bracinho assim e falou: eu sou o cafezinho, por causa da cor de pele dele. E continuou, ele falou: meu irmão é café com leite. E aí eu perguntei para ele, e eu? Ele falou: você é branquela mesmo. E aí, logo em seguida, ele me perguntou: você veio aqui, você vai ser a nossa mãe? E aí eu reforcei aquilo que eu acho que já deveria ter sido dito para ele, mas aí eu contei quem eu era, o que eu estava fazendo lá, qual era o meu papel, e que eu não ia ser a mamãe, né? E nessa altura a gente estava sentado, eles estavam sentadinhos, eu também. Ele se levantou, pegou assim uma das minhas mãos com as 2 mãozinhas assim, olhou bem nos meus olhos e fez um pedido para mim: você arruma uma mãe bem bonita para mim? E aí eu perguntei: escuta, cafezinho, como que é uma mamãe bem bonita para você? Ah, ele não falou para mim, ele falou para nós. E aí ele explicou assim: eu quero que ela use assim colar, que ela passe batom, porque eu acho que se ela cuidar bem dela, é porque ela vai cuidar bem da gente. Você não acha? Então, essa que eu queria contar para vocês do cafezinho. E eu trouxe a história do cafezinho para vocês, porque atrás daquele menino que queria, que tem uma vontade de viver, de ser cuidado junto com o irmão, né? De querer ser aceito como ele é, ser querido como ele é. Ele fala uma coisa assim, que eu levei para casa, levei para a vida, que eu não me esqueço mais dele, né? Da importância do autocuidado. E que aí tem que ser de uma forma integral, né? Físico, emocional, relacional, né? Em todos os sentidos. A fala dele mostra um pouco também, assim, como esse tempo de espera das crianças e dos pretendentes, né?
encerra assim um tempo de espera presente das coisas futuras. E como tem tantas expectativas bonitas, né? De amor, de cuidado, enfim, né? Ok, as histórias de adoção, os inícios da adoção, né? Eles significam aí um encontro, um entrelaçar de histórias. O entrelaçar assim da novela da história da criança com a novela da história dos pais, e que a partir desse entrelaçamento haja uma continuidade, uma história comum e uma integração de histórias, onde vai ser muito importante o acolhimento, a aceitação, enfim. Mas esse encontro, e que é feito de muitas expectativas, né? E eu falo assim que a gente idealiza, né? Os pais idealizam, as crianças idealizam, os profissionais também idealizam, né? Mas como tudo na vida, a gente vai para as coisas e existem desafios que estão por vir ou algumas coisas que podem acontecer. Então, contar com ajuda ou pensar que apoio eu vou ter é muito importante, ter com quem contar para enfrentar as dificuldades que possam vir ou que acontecem, né? Sem correr risco excessivo. Na adoção, vocês vão contar com os profissionais do Tribunal de Justiça, com agentes de saúde, com certeza com o grupo de apoio também, e tudo isso aí com certeza é um apoio, são apoios assim, muito preciosos, né? E eu acho que vocês devem falar disso, vocês leem, vocês escutam falar, né? Mas é isso que no encontro na adoção, no encontro com as crianças e ao longo da vida também, podem acontecer algumas dificuldades, e eu queria comentar um pouquinho com relação à criança, né? Então, a criança, aí, independente também da idade, do tempo, do que aconteceu com ela traz questões da história dela, e que eu gosto até de comentar assim, às vezes irmãos, né, como o Cafezinho, o irmãozinho dele, eles vieram da mesma história, aconteceram as mesmas coisas, mas às vezes um sentiu diferente do outro, um tem uma marca diferente da do outro, né? Então, vai depender da criança, de como ela sentiu o que aconteceu, das características dela, do que aconteceu. Mas, no encontro da adoção, a criança pode, depois de um tempo, ou isso também vai depender de criança para criança, ela vir a manifestar aquelas coisas que estão acontecendo com ela. Nós que somos adultos, quando a gente tem um entendimento, uma compreensão, às vezes a gente está triste, né? Pensa assim, nossa, por que será que eu estou triste mesmo? E a gente acha, pensa, a gente vai lidar direto com aquilo. A criança, muitas vezes, ela tem sensações, ela traz as coisas nas emoções, né? E ela vai trazer isso no encontro, muitas vezes em forma de comportamento, e que isso é muito importante que tenha uma compreensão, uma leitura dessas coisas, né? A família, com certeza a família adotiva vai oferecer para ela aquilo que ela precisa, né? Que o acolhimento, o amor, o afeto, o cuidado, né? Mas as marcas estão lá.
eu gosto de falar, de lembrar as pessoas o seguinte: eu tenho para falar para vocês uma notícia boa e uma que não é muito boa. A boa é o seguinte: sabe quando que a criança vai manifestar aquilo que está doendo, aquele trauma que ficou lá, aquele rachinho que tem lá precisa ser cuidado? Ela vai mostrar aquilo. Oi, Marcinha chegou. Ela vai mostrar aquilo para quem ela confia, em quem ela acredita, que vai dar conta. Sabe quando você tem a gente que é adulto, quando a gente tem uma questão, né? Isso porque a gente está pensando, né? Mas as coisas que a gente está sentindo também, viu? A gente leva as coisas para quem a gente acha que vai nos acolher, que vai nos abraçar, que vai cuidar daquilo, né? Então, não tem aquele dia que às vezes a gente estava muito chateado e chega em casa meio estourado, assim, e aí que a gente, às vezes... Mas com quem que a gente faz? Com quem a gente tem cerimônia? Ou com quem ama a gente? Então, a boa notícia é que quando a criança começa a manifestar, é muito provável que ela esteja sentindo que ali ela pode. Eu cheguei em casa, mesmo que ela não pense isso. É isso que acontece. Aí a má notícia é que é difícil de lidar com essas coisas, né? É desafiador. Mas se a gente cuida, se a gente entende, se a gente cuida, essas coisas elas vão ser ressignificadas, vão ser tratadas, a criança vai se sentir à vontade, ela vai se sentir bem, né? Eu já escutei pai adotivo que falou assim para mim: nossa, mas o pessoal da vara da infância deve ter me enganado, e também o pessoal lá do acolhimento me enganou, porque eles falaram que o fulaninho era tão bonzinho, que ele era tão comportadinho, que isso não acontecia. É lógico que não acontecia lá, né? É por conta disso. Então, será importante que os pais entendam o que está acontecendo para acolher, para cuidar e para manejar, e às vezes até uma ajuda profissional para fazer isso e para o manejo também, né? Entender o que se passa, o que essa criança está dizendo com isso, visando a superação. Então, é importante a gente lembrar também que a criança viveu uma história anterior de ruptura de vínculo, que ela pode ter uma dificuldade relativa a separações anteriores, que ela pode ter medo de novo abandono. A criança pode também ter dificuldade de compreender o significado afetivo do papel de pai e mãe. Eu já vi criança que queria muito lá no abrigo, quando foi a preparação dela, ela falou: eu quero uma mamãe, eu quero um papai, né? Mas qual que é o entendimento dela e o que significam essas relações, né? Existem crianças também que, dependendo da situação, ela teve que ser, assim, às vezes até um pequeno adulto, ela teve que cuidar muito dela, então, às vezes, é uma criança defendida. Teve uma família que eu acompanhei, que o menino, ele tinha muita defesa de falar, eu que sei, ele não sabia o que ele sabia, né? Eu que sei, eu não quero, eu não aceito, e tinha a ver com isso, né? Com essa dificuldade dele, que precisou, e quando os pais entenderam isso, de poder ajudá-lo a construir e construir essas coisas no relacionamento. Então, nós estamos falando até de coisas que acontecem no início, na fase de adaptação,
mas tem situações que acontecem também ao longo da vida e do caminho, né? Nessa fase, aí acho que a Tati vai conversar com vocês, né? Tem um acompanhamento no judiciário que ele é muito, muito importante, né? Mas também pode acontecer e pode ser necessário e pode ser muito bom. Às vezes a pessoa tem uma procura de um acompanhamento por profissional de fora do judiciário, né? Num lugar que ele tenha um espaço neutro e de confiança e um acompanhamento, às vezes até um pouco mais sistemático, do que muitas vezes até é possível de acontecer totalmente pelo judiciário, né? Por conta até do tamanho do trabalho que as colegas do judiciário têm, né? Então, o acompanhamento, mesmo que não seja regular, é até desejável que aconteça de tempos em tempos e pode ser importante, inclusive em momentos específicos, ou quando as coisas acontecem, porque acontece isso, né? Com todo filho também acontece isso. Então, uma fase boa e, de repente, tem alguma situação que suscita alguma coisa na criança, né? Ou uma coisa que acontece na vidinha dela, na escola, ou na família, né? Vamos supor uma perda. Acontece uma perda na família e aquela tem alguma coisa relacionada com isso e que aflora alguma coisa naquela criança. Em momentos de transição, no início da adolescência, né? Então, agora eu estava falando um pouco de com quem eu conto, falando um pouco de psicoterapia. A psicoterapia da criança, ou psicoterapia individual, ou de casal. De casal eu tenho, assim, experiências bem bacanas, né, que têm colaborado de uma forma bacana com os casais, né. Então, assim, com relação à própria pessoa, vamos falar dos pais adotivos, né? A gente estava falando um pouco da criança, vamos falar um pouco dos pais. Quando 3 minutos. Pode continuar. Quanto? 3. Tá bom, vou correr. Então, com relação aos pais, né? Quando o encontro acontece, ou quando algumas coisas do encontro acontecem, pode suscitar algumas coisas, mexer com alguma coisa, né? E isso com qualquer situação da vida da gente pode ocorrer, né? E na adoção também, com relação a alguma situação que os pais viveram, ou algumas coisas que estavam adormecidas e que a gente pensa que ok, e elas aparecem, e também porque aquela criança que traz histórias de afastamento ou de alguma coisa assim, os pais também têm. Muitos de nós têm histórias de dor, de perda, de frustração, de luto, né? Então, aquilo quando mexe com a gente, às vezes a gente precisa de um cuidado especial da psicoterapia para ajudar a ressignificar essas coisas, né? Os nossos próprios abandonos também, né? A psicoterapia da criança, que vai favorecer, às vezes, que ela tem crianças que é muito importante que ela vá, né? Até porque, às vezes, a criança tende a poupar os pais, né? De não que os pais, mesmo que estejam preparados para ter abertura, para conversar com ela e tal, às vezes ela tende a poupar os pais e ela ter um espaço para isso é importante também, né? O apoio, quando ele acontece, né, seja na psicoterapia, seja em outras situações, precisa ser um acolhimento genuíno,
que ajude na compreensão das dificuldades das crianças, no comportamento das crianças, no manejo com relação a esses comportamentos, na compreensão das próprias dificuldades, na terapia, por exemplo, de família ou de casal, né? Pode ajudar a pessoa a entender melhor e usar os seus recursos positivos da sua rede pessoal e do casal, né? Que esse apoio que vocês recebam também ajudem na construção da história familiar de vínculo e de apego, que ajude os pais a lidarem com preconceitos, e nunca pode ser com alguém que tenha preconceito, claro, né? E que ajude com questões específicas com relação à revelação, a conversar sobre a história, e deve ser uma relação positiva, baseada na confiança e na colaboração, né? Essa com quem eu conto, né? Que vai incluir também a sua família, outros profissionais, serão, assim, referência e apoio nos momentos de dificuldade, mas também, frequentemente, testemunha do crescimento da criança na família de vocês, né? Antes de finalizar, eu acho que é importante que, mesmo eu estava até pensando enquanto eu estava me preparando para falar com vocês, que às vezes até na escolha da escola, ou de outros profissionais, ou de psicoterapeutas, né? Eu considero importante que exista uma compreensão, então, por exemplo, por parte do profissional, uma proximidade da questão da adoção, tá? E para finalizar, e se depois, se vocês quiserem, tiverem mais alguma pergunta, né? Eu devo ter esquecido alguma coisa importante. Mas para finalizar, eu queria dizer que a lição mais importante que uma família tem para dar para os seus filhos, né? Nós, como pais, para os nossos filhos, eu acho que a lição mais importante que nós temos que dar para eles é ensiná-los a amar. Então, eu desejo para vocês que na família de vocês seja uma oportunidade de criação de vínculos duradouros, que permitam que a seus filhos se sintam dignos de serem amados e aprendam a amar. E faltou só eu comentar um pouquinho, né? Mas fica para uma próxima vez, né? Que com relação àqueles momentos de dificuldade que os pais adotivos encontram, né? É muito importante o apoio, porque eu considero que muitas vezes é difícil e é desafiante, porque as crianças querem ser amadas, querem que dê tudo certo, mas os pais também querem, né? Então, às vezes, alguns comportamentos da criança, quando eles não são bem compreendidos, às vezes fazem até os pais sofrerem ou terem medo que não dê certo, né? Mas, então, era isso. Vou passar para a colega, para a Tati, né? Desejando que a minha reflexão tenha ajudado aí a pensar um pouquinho algumas coisas e desejando boa sorte para todos vocês, viu? Obrigada. Muito obrigada, Amália. Foi ótimo. Qualquer coisa, se a gente tiver pergunta, eu faço no final. Tati, fica à vontade, querida. Então, boa noite, gente. Boa noite, né, a todos e todas. Eu queria agradecer o convite, mas eu também não podia deixar de falar isso, assim, né? É sempre muito especial receber um convite, a gente se prepara com dedicação, com compromisso, mas especialmente estar aqui hoje, para mim é mais especial ainda, né? A Amália falou disso também um pouquinho, né? Então, assim, é muito
Nossa, eu fiquei até emocionada com quanto vocês evoluíram com a apresentação. Eu não tinha visto online ainda, não tinha tido a oportunidade de participar, e é muito, muito legal, né? Para mim é muito especial porque eu participei da idealização desse grupo. A gente ficou pensando, bom, como é que a gente vai chamar as pessoas para dialogar sobre adoção? Que caminho é esse? Que parcerias a gente precisa fazer para depois disso virar um grupo de adoção e sair da vara da infância? Então, olhar esse grupo hoje, né, e ver que ele saiu da vara da infância, ele caminha sozinho, ele se expandiu enormemente, e são pessoas reais que estão aqui fazendo isso acontecer, tornando isso, né, uma realidade. É muito, muito, muito bacana. Eu fico de verdade assim muito feliz e emocionada. E tá então aqui para receber esse convite e fazer revisitar esse grupo, né? E fazer uma nova conversação com vocês, em um momento totalmente diferente, com outras pessoas aí, né? É de fato um convite especial e eu agradeço muito esse convite de estar aqui, né? Eu não podia deixar de falar isso, né? Toda vez que me chamam para falar, então olho e falo, bom, qual que é a demanda? Qual que é a temática que eles estão me pedindo, né? O que é importante para eles, né? Por que eles selecionaram essa temática? E aí, quando, né, me convidaram, a temática que foi com quem contar nos momentos difíceis. Depois eu vi que o título sumiu essa partezinha, né? Momentos difíceis, né? Mas eu mantive isso, porque eu acho que é muito importante, né? A gente saber que os momentos difíceis existem. Os momentos bons existem e os momentos difíceis também existem, né? E quando a gente trabalha com essa ideia de que todo e qualquer relacionamento tem um momento bom e um momento difícil, quando esse momento difícil chega, ele nos desorganiza menos, eles nos impactua menos, porque a gente sabe, né, que os momentos difíceis fazem parte. Quais eles vão ser, como eles vão ser, a gente não sabe. Mas que relacionamento, seja ele qual for, tem momentos bons e momentos difíceis, isso a gente sabe. Então, quando a gente, né, trabalha um pouquinho com essa ideia, vai trabalhando isso da gente, a gente vai, quando isso chega, isso impacta menos a gente, desorganiza menos a gente, e aí a gente tem mais recurso disponível para lidar com eles, né? E a gente, então, vai se distanciando de um relacionamento idealizado, de um relacionamento onde só, né, ninguém, quando se fala então em maternidade, paternidade, é como se tudo fosse lindo, maravilhoso, só lindo, maravilhoso, não tem dificuldade, é o dom, né, é aquele, não, você vai ver, tem o dom, né, e aí então, saber que esses momentos difíceis existem, é importante. E a gente não tem uma sociedade, então, que diz para a gente que esses momentos difíceis, a gente tem uma sociedade que fala que é só lindo, maravilhoso, o amor incondicional, né? Então, trabalhar com a ideia de que esses momentos difíceis existem é bom, e é melhor ainda saber que a gente tem com quem contar nesses momentos difíceis, né? E aí, então, quando eu vejo esse título, né, vocês estão perguntando com quem contar, mas vocês estão partindo da ideia que existe com quem contar, e isso é muito bom também, né? Porque da mesma forma que a gente tem uma sociedade que não conta para a gente que os momentos difíceis existem, a gente tem uma sociedade, a gente vive um contexto social, cultural, né, que pouco valoriza a gente pedir ajuda. É como se pedir ajuda fosse ruim, é como se pedir ajuda fosse sinal de fraqueza, né? E aí, se eu vejo assim, eu vou ter mais dificuldade de pedir ajuda. Vai ser mais difícil para mim buscar as pessoas com quem eu posso contar. E eu estou enfatizando isso porque a gente, de fato, vê isso na vara, tanto com a gente, quanto quando a gente encaminha, né? Que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Muitas vezes a gente encaminha para o atendimento psicológico e a gente vê que a pessoa tem muita dificuldade de ir, né? Porque é isso, é como se fosse atestar, né? Dar um atestado assim, eu não conseguir sozinha. Como eu sou ruim, eu não sou tão boa mãe, eu não sou tão bom pai, olha, eu não atendi expectativas, né?
Na verdade, a gente, né, mas por que algumas pessoas podem se sentir assim, né? Não é que todo mundo se sente assim, mas a gente tem um contexto cultural e social que não valoriza isso, e aí algumas pessoas podem se sentir assim, né? Então, ver que essa temática está sendo aqui, eu acho que é muito bacana, né? Para que a gente possa trabalhar essas ideias, assim, de que eu posso, de que que é construído, que pode ter dificuldade, que a dificuldade faz parte, e que se a gente olhar para a dificuldade é que a gente vai poder cuidar, né? Se a gente não olhar, a gente ficar negando, aí a gente não cuida, né? Com quem eu conto? Eu acho que, assim, eu espero que vocês contem com as pessoas importantes da vida de vocês, as pessoas, né, que estão aí no dia a dia e que cada um sabe quem é, né, que está ali junto com você. Mas, profissionalmente, eu queria destacar 3 frentes que eu acho que a gente pode contar. E o primeiro deles, eu não vou deixar de falar, que é o grupo de apoio, que é esse espaço aqui, né? Eu acho que esse espaço aqui de verdade, acredito nesse espaço como um espaço com que as pessoas que estão adotando, que estão formando, eu acho que faz diferença, né? E eu vejo isso no meu cotidiano de trabalho, né? De como as pessoas que participam do grupo, né, lidam com as coisas, as que não participam. Nada que eu falar, gente, é extremo, tá? Existem todas as particularidades e as individualidades, tá? Mas de um modo geral. Esse espaço aqui, né, os grupos de apoio, né, em geral, né, eles tendem a ser espaço onde as pessoas compartilham a história, né, compartilham vivências parecidas, né, compartilham as angústias, compartilham as informações, tem um acolhimento, né? Então ele é de fato um espaço importante de cuidado, né? Então eu acho que esse é um espaço, né, que super importante, né? E que de fato eu acho que faz diferença para quem participa. Eu acho que vocês podem falar melhor para mim disso do que eu, né? Já que vocês participam. Mas eu, pelo que eu vejo de fora, né, eu acho que é um espaço bem bacana, esse grupo, os grupos de apoio de um modo geral. A outra frente que eu acho profissionalmente, né, as pessoas que estão em processo de adoção, construindo a sua família, iniciando essa construção, porque essa construção é até o último dia, né, da nossa vida, que é então o que eu vou falar, né, que eu vou me ater mais, contar com a gente, né, a equipe da Vara da Infância, né, o profissional que vai fazer a colocação da criança e vai acompanhar vocês durante o estágio de convivência. E aí eu vou falar assim do meu trabalho, né, que eu só posso falar do meu, né, de como eu percebo, de como eu entendo, de como eu compreendo e de como eu faço. Apesar de eu estar falando do meu, né, eu acredito que muitas coisas perpassam, né, todos os profissionais, né, e muito do meu jeito de trabalhar é o jeito de vários outros profissionais trabalharem também, mas, de novo, né, como a gente está falando de ser humano, a gente está falando de individualidade, subjetividade, então a prática disso vai variar um pouquinho de profissional para profissional. Mas eu vou contar para vocês um pouquinho, então, como eu percebo o trabalho e como eu faço, né? Vou partir da ideia que eu acho que todo profissional da Vara da Infância compreende dessa forma, que o nosso trabalho, então, né, quando a criança quando começa esse encontro de aproximação e de estágio de convivência, o nosso trabalho é ajudar a inscrever essa criança na história da família, né? E aí aqui eu preciso dizer que, na verdade, toda família tem essa tarefa, vamos dizer assim, né? Toda família precisa inscrever o filho na história dessa família, inclusive a família consanguínea. Tá? Essa é uma tarefa de toda a família. De esse vínculo filial, esse sentimento de pertencimento, ele não está dado consanguineamente, ele não está dado porque a criança nasceu naquela casa. Essa tarefa é uma tarefa de construção.
embora, de novo, a nossa sociedade não mostre para as pessoas que são consanguíneas, são biológicas, que isso está sendo construído, mas está. Cada dia ali da vidinha deles. Então, se isso é a tarefa de toda a família, isso ainda se torna mais peculiar numa família formada por adoção, né? Essa inscrição aí, porque a gente já está falando de histórias, né, da criança anteriores, né? Então, o nosso trabalho é ajudar, ele começa com isso, ajudar, então, a criança, essa família, inscrever essa criança nessa família, criar o vínculo filial, criar esse sentimento de pertença, né, de pertencimento àquela família. Mas, para isso, a gente só consegue fazer isso, né, se a gente conseguir também construir com essa família um espaço genuíno de conversação, né? Um espaço genuíno de conversação onde essa família se sinta confortável para poder vir aqui falar para a gente dos momentos bons e dos momentos difíceis. Vir aqui para falar para a gente isso está legal, isso não está legal, eu não sei o que fazer. Né? Então, é uma construção. Né? Como eu trabalho, a criação desse espaço genuíno uma criação dos dois lados, tem a minha parte e a parte da família. No referencial que eu trabalho, tudo vai ser assim, tudo está ali, né? Nesse espaço interrelacional. Mesmo as coisas internas, a minha subjetividade, do jeito que eu olho, com minha teoria, ela é sempre uma intersubjetividade. Tudo que está aqui, ele foi construído ali num espaço interrelacional, tá? E aí, então, a gente precisa construir com essa família esse espaço onde ela se sente confortável para poder trazer esses momentos bons e ruins. Aí sim a gente vai poder, então, ser alguém com quem essa família conta. Porque senão, né, e a gente vai ser alguém com quem essa família está se sentindo avaliado, né? Para que eu consiga, assim, né, criar esse espaço para que a gente possa ser alguém com quem a família conta, para mim, assim, é muito claro, eu tenho ali na minha frente seres humanos, tá? Seres humanos que, por motivos diferentes, desejaram adotar, já foram avaliados, já foram habilitados, e vêm ali com as próprias motivações, cada um esperou um tempo, né, para essa adoção, para acontecer, e de repente esse sonho se torna realidade, né? Essa é uma grande diferença. A gente nunca sabe quando o telefone da vara vai tocar e vai falar, ó, então tem uma criança aqui para você. E aí você se torna um pai e mãe do dia para a noite. Então emerge uma série de sentimentos, uma série de sensações, uma série de emoções. Tem muita alegria, tem muito medo, tem muito receio, né? E tudo isso está borbulhando dentro de vocês, né? Aí a gente começa a ser mãe, pai, a gente começa a revisitar a nossa relação, às vezes, com a nossa mãe, com o nosso pai, aquilo que eu quero fazer igual, aquilo que eu quero fazer diferente, aquilo que eu gostaria de fazer diferente e não estou conseguindo fazer diferente, né? Tudo isso começa a borbulhar, né? E quando eu olho para a pessoa que eu estou acompanhando, para aquela família que eu estou acompanhando, é isso que eu vejo, um ser humano que está ali com todas as suas qualidades, com todas as suas alegrias, e um ser humano com as dificuldades. E eu estou ressaltando o ser humano porque eu acho importante, né? Não tem Deus aqui, né? Não tem onipotência, pessoa que sabe tudo, que não vai errar, que vai acertar sempre, né? Então a gente vê ali um ser humano. E é assim que eu tento construir com essa família, para que eu de fato seja uma pessoa com quem ela possa contar. E aí, por isso que eu, particularmente, eu acompanho o estágio de convivência. Né? Às vezes eu recebo carta precatória de outras cidades para pedir para eu avaliar o estágio de convivência. Eu prefiro acompanhar, né? Que é estar ali, não é avaliar daqui 3 meses ou daqui 6 meses, mas é estar ali com a família, ao longo desse tempo, tentando, então, ajudar, né? Ser alguém com quem ela possa contar.
E aí a gente vai promover bons encontros. Os seres humanos são diversos, eu estou falando isso repetidamente, né? Até chato, mas o ser humano é diferente. Porque às vezes a gente acha que as pessoas são iguais, né? A gente espera que elas ajam como a gente, sintam como a gente, né? E não são. Então, aí, ao longo de todo esse tempo que eu estou trabalhando na vara da infância, com adoção, eu posso contar para vocês que eu já tive bons encontros com as famílias. O que eu estou chamando de bons encontros? Bons encontros onde eu, de fato, senti que eu era alguém com que essa pessoa pudesse contar. Ela me trazia as alegrias, me trazia as dificuldades, e eu, de fato, consegui fazer um trabalho ali, eu consegui fazer a diferença para essa família, né? Mas eu também vou contar para vocês que tiveram alguns momentos em que eu não consegui fazer isso, né? Independente se a adoção aconteceu, se concretizou, mas assim, faltou isso, né? Nesses momentos eu percebia que a família me via muito mais como alguém que estava ali para avaliar do que para estar com ela, né? E isso é uma visão assim muito limitada no nosso trabalho, né? Porque vocês já foram avaliados, inclusive, né? A ideia é tentar fazer essa inscrição, né, psíquica, ajudar nessa construção, que não é a certidão de nascimento. Eu sei que todo mundo deseja essa certidão de nascimento, e é muito legal mesmo, mas é mais do que isso, né? É aquilo que não está no papel, é aquilo que está ali na relação, no psicológico, que não é palpável, né? Então, por exemplo, vou contar uma rapidinho, assim, né? Uma história de um menino de 10 anos que eu acompanhava, né? E aí um dia a mãe chegou para atendimento, ela sentou na cadeira, olhou e desabou a chorar, né? E aí ela começou a contar que ela tinha brigado com o filho, que ela tinha gritado com o filho, e que aí a casa dela era num morro assim bem alto e de 2 andares. Ele tinha subido no telhado de uma casa de 2 andares num morro, que ela ficou desesperada, que ela não sabia o que fazer, e que ela gritava, e cada vez que ela gritava, ele ia mais para dentro do telhado. Bom, vocês imaginam, né, a angústia dessa mãe, a situação toda lá complexa. Mas quando ela me traz isso, né, isso é bom, porque ela está muito menos preocupada se eu vou avaliar, que ela não está preocupada que ela está na vara da infância, dizendo que ela não conseguiu ser boa mãe. Ela está muito mais preocupada, olha, como é que eu faço para mudar isso, né? E aí isso é bom, porque isso me dá a oportunidade de acolhê-la, de entender o sentimento dela, de então, depois que ela se acalmar, vamos tentar olhar para essa situação? O que aconteceu? O que foi difícil naquele momento? Por que será que naquele momento ela não conseguiu utilizar os recursos que ela tinha para lidar com a situação? Por que será que naquele momento, o que mexeu tanto com ela que ela gritou? Que ela não teve outro recurso, né? Para ser a mãe que ela desejava ser, né? Para agir do modo que ela tinha expectativa que ela fosse agir, né? Então, quando essas coisas acontecem, elas dão de fato a oportunidade da gente trabalhar. Eu brinco que aqui a gente faz de verdade, porque quando, né, a família fica lá com medo só de ser avaliada, eu brinco que às vezes a gente faz de mentira, porque ela finge que fala e eu finjo que acredito, porque eu não vou abrir a boca dela e falar, conta aí para mim o que está acontecendo. Mas a gente sente que está em alguma coisa ali que não está sendo falada, que tem alguma coisa preocupando, né? Então, essa é a ideia, né? Eu imagino, né, que vocês, pelo que eu sei, vocês já, né, viram aí um pouquinho, né, das características da fase de adaptação da criança. Então, né, coisas típicas que acontecem quando está se formando a família na criança, como a regressão, a agressividade, pular etapas, né? Então, acho que vocês já passaram por isso. Mas assim, então quando a gente está ali, é isso que a gente tenta fazer. A gente tenta assim jogar uma luz, né? E tentar, vamos dizer assim, ir limpando. Ó, isso daqui é um pouquinho do comportamento típico de criança que está em fase de adaptação. Mas isso aqui parece que tem a ver com a historinha dela.
Ah, isso aqui parece que tem a ver com a sua história, né? Acho que isso aqui é da relação do casal aqui, ó, né? E aí a gente tenta ir limpando, né? E ajudando vocês, então. Por que que a gente é bom ir limpando? Porque aí os recursos de vocês vão ficando mais disponíveis para lidar com essas situações difíceis, né? Aí vocês têm melhores condições para fazer um bom encontro com o filho de vocês, né? Tati, querida, 10 minutinhos. Tá. E aí, então, com isso, a gente tenta, então, potencializar esses bons encontros. E aí é também nesse sentido que aí a gente entra um pouquinho no terceiro ponto, que é um pouquinho do que a Amália falou, né? Quando a gente faz o encaminhamento, né, para a criança para um atendimento, às vezes, na própria preparação que a gente está fazendo para a criança para ela ir para a adoção, a gente já fala, ó, precisa do atendimento psicológico, né? Às vezes, depois que ela já está na família, a gente identifica isso, e às vezes a gente identifica na própria família, né? Na mãe, no pai, nas mães, nos pais, enfim, como é que foi, na pai e da mãe, e aí a gente faz esse encaminhamento. Por que que a gente faz? Porque a gente está vendo coisas ali que vão precisar de um setting, de um espaço diferente do da vara da infância. São coisas que estão mais enraizadas na história de cada um, que vão precisar percorrer talvez um tempo muito maior do que o estágio de convivência que a gente está fazendo. E aí a gente faz muitos encaminhamentos para psicoterapia, mas também outros para psicopedagogia, para psiquiatria, enfim. Mas para atendimento psicológico é muito usual. E aí eu volto lá no que eu comecei falando, né? Que às vezes as pessoas têm dificuldade, inclusive, de aderir a esse encaminhamento que a gente está fazendo. Então, o que eu queria falar aqui para hoje, para vocês, é isso. Quando a gente faz um encaminhamento de alguém da família, seja criança ou adulto, ou do casal, a gente não está vendo ali pessoas que são maus pais, crianças más, pessoas ruins. A gente está vendo seres humanos que têm potenciais e que estão com algumas dificuldades que precisam ser cuidadas para que possam ser ressignificadas, possam ser transformadas, né, em prol de poder ser feliz, né, ser feliz individualmente, ser feliz na sua família, né, e se formar ali. Acho que era mais ou menos isso, né? Acho que se tiver faltado um pouquinho, né? Acho que durante as perguntas a gente pode retomar, que eu dei uma corridinha, né? Mas o que eu queria contar um pouquinho era isso para vocês, né? E estou aberta aí para a nossa troca, para nosso partilhamento das dúvidas, para a gente construir junto aqui. Obrigada. Muito obrigada, Tati. Vamos passar, então, para as perguntinhas. A primeira pergunta que chegou: quando nós adotamos, por quanto tempo é o acompanhamento da infância e juventude? Quer responder, Tati? Posso. Olha, antigamente não tinha um tempo definido na lei. Hoje tem, né? Que são 3 meses, podendo ser estendido por mais 3 meses. No entanto, né, pelo menos em Campinas, né, o que a gente vai olhar é quando tem questão ali de adoção. Né? Eu não vou conseguir falar para o juiz, olha, juíza, deu tempo, né? Quando eu estou vendo que ainda tem questões importantes que a gente precisa ajudar e acompanhar. Então, isso pode ser aumentado, tá? Esse tempo de 6 meses é um tempo que a gente observa que é muito suficiente para crianças pequenininhas, bebês e crianças bem pequenininhas, né? Para crianças maiores, as coisas com 6 meses estão começando a acontecer. Acabou a fase do namoro, da lua de mel e começou a fase do teste, né? Deixa eu ver se você me quer mesmo a vida toda ou até a página 20. Né? Então, assim, muitas vezes, embora tenha essa questão da linha, é sempre o juiz que decide, né? Mas o que a gente observa é que quando a gente salienta ali que, olha, tem coisas que precisam acompanhar, vamos ajudar um pouquinho mais essa família, a juiz aqui tende a postergar esse tempo aí, pensando no bem da família, pensando que
posse de encerrar quando as questões da adoção estiverem mais tranquilas. Não é quando não tem problema, gente, porque problema existe, conflito em si não é ruim, são oportunidades de crescimento, depende de como a gente lida com ele, né? Então, não é quando essas coisas acontecem que tem que acabar, senão a gente vai ficar a vida inteira acompanhando, porque essas coisas fazem parte. Mas é quando as questões de adoção estão mais tranquilas, esse lugar de pertencimento, essas coisas estão bem garantidas, seguras para a criança, e a família pode caminhar. Obrigada, meu bem. Amália, meu bem, você quer responder a próxima? A próxima é a seguinte: há indicação para algum profissional acompanhar? Deu para ouvir aqui, gente? Eu sim, eu tinha esquecido de tirar do mudo, né? A indicação, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, Soraya, mas a Tati comentou um pouco de quando a própria vara faz um encaminhamento, né? Indica que deva ter um acompanhamento extra, né? Ou também quando por iniciativa da própria pessoa, né? Quando ela sente que ela gostaria, o que seria importante para ela. Você quer completar, Tati? Mas não sei se a pessoa que perguntou será isso mesmo que queria saber. Eu acho que era assim, eu acho que a intenção da pergunta me parece ser se é alguma coisa determinada que tem que ter ou se é uma indicação, né? Eu acho que você respondeu muito bem. Tanto a vara pode fazer essa sugestão, como a própria família pode perceber que é uma necessidade, né? Vou falar, inclusive, da minha própria experiência. Com a gente foi a vara que indicou e a gente pessoalmente queria também. Então, acho que é uma coisa muito... Cada caso vai ter uma questão diferente. Próxima pergunta é a seguinte: há políticas públicas ou projetos sociais que possibilitem esse acompanhamento para aqueles que não têm maior condições financeiras? Posso responder? Qualquer coisa você completa, Amália, pode ser? As políticas e os projetos sociais são as políticas que a gente tem no SUS e no SUAS, né? A família adotiva é uma família, né? Então, as políticas que a gente tem no SUS e no SUAS para as famílias são as políticas que a gente tem, né? As possibilidades que a gente tem de encaminhamento, né? Então, qualquer cidadão estando nos critérios ali das políticas, ele pode procurar, né, por exemplo, uma psicoterapia, ele pode procurar, tem outros projetos sociais que vai precisar ali estar num critério, sei lá, Bolsa Família, tal, eles têm os critérios ali de renda, enfim, né, mas é uma família como qualquer outra família e vai seguir, então, esses critérios para qualquer cidadão. Enquanto tiver o processo na vara da infância, tem a possibilidade da juíza, né, oficiar essas avaliações, esses encaminhamentos, seguindo a norma, né, do que é para inserção do programa. Ela oficia, mas tem que estar ali dentro da norma do programa para poder ser atendido, né? Então, enquanto tiver o processo, tem essa possibilidade. Depois que se encerra, não tem mais essa possibilidade, mas a família ainda continua sendo uma família, né? Usuária do sistema, né, com direito aos sistemas suas, né, das políticas públicas e projetos sociais. Não sei se era isso, se tem alguma coisa para completar, Amanda. Se entendeu diferente, não sei se alguém entendeu diferente, era isso. A outra possibilidade, às vezes, de psicoterapia, né? Nós temos algumas universidades em Campinas que têm curso de psicologia, né? Então, por exemplo, até pouco tempo atrás, eu dava aula na Unip e eu dava inclusive, supervisão de terapia de família e de casal, né? Então, aí os alunos, eles podem fazer um atendimento, tem supervisão de um professor, né? E a única coisa é que um atendimento restrito
a um semestre letivo, né? Mas que é uma possibilidade de procura também. E com relação a profissional particular, é importante também que a pessoa se sinta à vontade para conversar com o profissional que for atendê-lo, das suas condições, porque é possível, muitas vezes, que se faça uma coisa que seja acessível, né, e que possa atender a pessoa naquele período que ela precisa, que procura, né? Eu estou vendo aqui que a Kate, eu acho que é ela, é uma colega, né, da Vara, assistente social, e estou vendo a Márcia também, é uma colega que vocês conhecem, também assistente social. E aí eu não sei, né, se vocês têm algum complemento nessas questões, né, das políticas públicas, gostariam de completar, se vocês quiserem, é bacana, né? Então fica aí o convite também. Ó, fiz o convite, Soraya. Muito bem, querido. Pessoal, e a gente ainda tem alguns minutinhos, inclusive se elas quiserem completar, vai ser um prazer. Mas quem quiser, se quiser levantar a mãozinha, não quis escrever no chat, mas quiser levantar a mãozinha para fazer a pergunta ao vivo, fiquem bem à vontade também. Eu queria fazer uma pergunta, já que não tem escrito no momento, que é o seguinte: vocês duas falaram um pouco a respeito das expectativas da sociedade, né, a respeito dessa lógica de que tudo é perfeito, que as coisas elas acontecem sem maiores problemas. Existe uma certa fantasia a respeito disso, e é algo que girou em torno da maternidade com muita força, né? E que hoje em dia, e isso eu falo da paternidade de uma maneira geral, independente de ser por adoção ou não. E hoje a gente tem começado a conseguir desconstruir esse tipo de discurso, né? Hoje se fala a respeito do cansaço que as pessoas têm, de como é difícil, como tem momentos que você fica desesperado, volto a dizer, independente da origem da formação familiar. Eu queria que vocês pudessem comentar um pouco a respeito disso, o de como, talvez na adoção em particular, essa expectativa irreal de perfeição e de que as coisas todas acontecem de maneira muito orgânica e tudo é muito fácil, como isso pode vir a atrapalhar, né? E como essa nossa vulnerabilidade, como a gente se colocar tanto para a vara, eu acho que Tati falou com brilhantismo, né, de que está ali para nos ajudar e não para avaliar, então não é para ninguém ficar envergonhado e com medo de falar porque não vai concretizar a adoção, justamente o contrário, quanto mais você fala, mais eles vão poder te ajudar. Eu queria saber se vocês pudessem falar um pouquinho a respeito disso, de como essas expectativas elas podem atrapalhar e como é que a gente pode procurar ajuda quando se perceber falho. Soraya, gostei da sua pergunta, acho que ela é muito pertinente e importante com relação à adoção, né? Porque muitas pessoas, às vezes até os pais adotivos, têm uma ideia, uma expectativa de serem pais perfeitos. Eu já ouvi pai adotivo dizer assim: mas ele já passou por isso, então assim como se tivesse assim que super proteger, que super poupar o filho, né? E querer muito ser perfeito como pai e como mãe, né? Como se fosse assim para compensar o filho daquilo que faltou, aquilo que ele não teve antes, né? E também uma preocupação do que os outros vão achar dele, né? Como pai, como mãe. Então, é uma coisa muito importante de se cuidar, porque pais adotivos não tem que ser pais melhores, ser mais pais, tem que ser pais. Assim como os filhos adotivos, eles têm que ser filhos, tem que estar no lugar de filho, né? Uma vez eu estava dando uma aula para alunos de psicologia, e que teve uma menina que
era sobre adoção, e a menina foi fazer o depoimento, e ela contou que ela tinha uma irmã adotiva, e que ficou muito claro que o pertencimento ali dentro da família dela era diferente, né? No caso dela, ela sentia assim, como se a filha, a irmã adotiva tivesse no meta lugar. Então, não é bom um lugar diferente de pertencimento. Quando tem filhos biológicos e adotivos, todos são filhos, né? E essa ideia de ser super pai, nem de ser super filho, são pais e são filhos. Então, é muito importante a gente cuidar e cuidar da própria expectativa também, né? Eu acho que é isso, né? Só completando um pouquinho o que a Amália falou, né? Eu acho que é isso, né? Acho que você retomou bem, acho que tem esse mito aí, embora isso esteja transformando, é como dizer que a gente está transformando o preconceito e a gente está transformando isso ainda tem muita coisa para correr e transformar, né? Mas eu acho que na adoção a gente lida, de fato, né, com alguns pontos de interrogação, né? Que eles existem também na família consanguínea, né? Só parar para pensar, né, quem é filho consanguíneo aqui, seus pais sabiam tudo o que acontecia com vocês quando vocês tinham 10, 15 anos? Não sabiam, né? Mas a adoção vem e concretiza um pouquinho esses pontos de interrogações que a gente não sabe sobre a história da criança, e então vai ao encontro de, às vezes, de medo e fantasias que a gente tem, né, sobre a história da criança, sobre a gente. Então, será que soma aí? Será que ele não gostou de mim? Será que ele está fazendo isso porque aconteceu alguma coisa lá com a família dele de origem? Eu acho que então acaba potencializando alguns medos, alguns anseios, né, que a gente tem também na família, né, consanguínea, mas que acaba um pouco mais menos aflorado em função aí de uma convivência maior. Então, acho que nesse momento que está se formando a família e que a gente ainda não conhece direito, né? Vocês não conhecem direito ainda o filho, estou aprendendo a conhecer, ele está aprendendo, e para a criança também, né? Ela está aprendendo a conhecer vocês. Acho que aflora um pouquinho, né? Às vezes, esses nossos medos, essas nossas anseios, nossas dúvidas, porque de fato tem um ponto de interrogação, né? Tem sempre, mas a adoção traz um ponto de interrogação maior, assim, né? Às vezes, de fato, aconteceram coisas que a gente só vai ficar sabendo depois, quando a criança está lá na família, depois que ela sente muita confiança no pai e na mãe, ela vem e conta alguma coisa que aconteceu e que a gente, né, nós profissionais, ninguém nunca tinha, né, conhecimento. Então, acho que um pouco aflora isso, né? E fantasias até, né, às vezes, meio assim, às vezes a pessoa, já escutei também, mas ele não parece grato, não está agradecido que eu adotei ele. Aí eu gosto muito quando a Amália fala, mas você tem que ser mãe e pai, a criança tem que ser filho. Você já viu filho agradecer pai e mãe porque está vivo? Eu não vejo assim, eu não pedi para nascer. Isso eu vejo, mas agradecer, mãe, obrigado por minha vida, e a gente vai fazer isso lá na idade adulta, quando a gente entende um pouquinho mais de todo esse processo, se faz, né? Porque tem gente que nem nada de verdade, mas porque tem outras histórias diferentes, né? Mas é isso, é uma família, né? Tem que ser filho e tem que ser mãe, mas acho que especialmente nesse momento onde os vínculos ainda estão fragilizados, os medos, as angústias podem, né, aflorar mais, né, será que eu estou sendo boa mãe mesmo? Será que, né, não vai gostar de mim e tal, né? Acho que talvez um pouco isso. Queridas, muito obrigada. Não temos nenhuma outra inscrição agora. Se vocês tiverem alguma coisa para completar, fiquem à vontade. Eu só queria fazer mais uma contribuiçãozinha, que é a seguinte. Nesse tema de, né, para dar conta com quem eu conto, eu queria, as duas falaram a respeito disso, e eu queria endossar que vocês todos podem contar com o nosso grupo de apoio, né? Nós estamos aqui para isso, para trocar experiências, algumas não tão boas, outras maravilhosas, e
e sempre quem já passou por aquilo ali ajuda, né? Porque a gente acha que a gente não é um ET. Quando a gente vê que a coisa está muito difícil e outra pessoa também passou porque está muito difícil, não significa que a gente é pior por causa disso, que a gente ama menos nossos filhos por causa disso. Então, o grupo de apoio, ele é um lugar de acolhimento, de escuta, de troca, e é um prazer enorme ter vocês todos aqui, e fiquem muito à vontade para conversar conosco, tanto no nosso grupo, quanto individualmente com as pessoas, que vocês se sentirem à vontade para fazer, né? Então, nos acompanhem nas redes, como a gente falou logo no começo, e estamos aqui, né, todas as segundas, quartas do mês, agora digitalmente, quem sabe em algum momento vamos voltar ao presencial, mas a gente, em qualquer meio que a gente estiver interagindo, a gente está aqui para acolher todo mundo, tá certo? Então, é isso, minhas queridas. Se vocês quiserem completar alguma coisa, fiquem à vontade. Não, eu só queria agradecer de novo pela oportunidade de estar aqui. Foi muito gostoso poder revisitar, ter essa conversa. Vi carinhas que eu não via faz tempo. Foi legal ver também outros colegas aqui. Vi também ex-alunos que hoje são profissionais. Fiquei muito feliz de ver, né, ter contribuído um pouquinho, né, para esse tema de interesse deles. Enfim, né, foi gostoso, assim, muito obrigada pelo convite. Queria agradecer de novo também. E a Soraya falou que o grupo de apoio, né, é importante porque para a troca, né, e as trocas, pensar junto, refletir junto, a gente compartilha competências, compartilha boas práticas, né, as nossas boas ideias. Nós vivemos numa sociedade onde se salienta muito o déficit e a gente às vezes fica um pouco acostumado com isso, né? E é muito bom quando a gente procura, em vez de procurar procurar também o que dá certo e compartilhar, né? E nesse sentido também me coloco à disposição, se algum outro dia, alguma conversa a gente puder contribuir de alguma forma, né? E desejo de coração aí muito boa sorte para o grupo de apoio, viu? Obrigada. Muito obrigada, queridas, muito obrigada, pessoal. Agora eu vou passar, então, para minha amiga Ana, que vai fazer o sorteio da rede, tá bom? Beijo, queridos. Tá com o dia? Deu. Aqui, depois a gente vendeu pelo Instagram e pelo grupo no WhatsApp. E o prêmio é uma camiseta de diálogos, né? Um lindo livro do nosso autor e participante do grupo, Diego, né? Então, vamos lá. Aí eu vou sortear e depois a gente vê, a gente vai divulgar tanto no Instagram como no WhatsApp. Se a pessoa não estiver aqui, a gente conversa para fazer a entrega. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu nunca abri isso aqui. É duro pra caramba. Nossa. É bem escondido mesmo. Vamos ver aqui. O nome que deu, Renata. Não sei se dá para enxergar. Renata. A pessoa, deixa eu ver. Vamos ver quem escolheu Renata. Andréia. Andréia escolheu Renata. Eu devo ter anotado no meu, que a pessoa escreveu pelo WhatsApp, então eu devo ter, não coloquei aqui o sobrenome, mas eu tenho toda a lista de pessoas que andou. Então, a Andréia é a feliz ganhadora da camiseta. Se ela estiver participando,
ela entre em contato, e senão eu vou escrever para ela, falando que ela foi a ganhadora. Eu queria agradecer novamente, né, essa ajuda para a Casa dos Meninos, para a gente dar um Feliz Dia das Crianças para eles, fazer um lanche bem gostoso. Eu queria agradecer a todo mundo que participou. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até a segunda quarta de outubro. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.